A prevenção é a principal arma de combate contra o câncer de mama, doença mais comum entre as mulheres. Especialistas alertam sobre uma ação preventiva que pode evitar tratamentos mais radicais, como a quimioterapia. Quanto mais cedo o diagnóstico do câncer, maior a possibilidade de um tratamento menos agressivo e mais rápido. Quanto antes descoberto, mais fácil é a gente tratar. Então, em estadio inicial, às vezes não é necessário nem a químio, ou nem a rádio, ou nenhum dos dois. Dos 25 aos 40 anos, fazer o autoexame junto com o exame com um profissional uma vez por ano, o autoexame mensal, mas o exame anual com um profissional é o suficiente. A partir dos 40 anos, se recomenda o exame anual com profissional mais a mamografia anual e fazer o autoexame das mamas uma vez por mês. A menos que a pessoa tenha um histórico familiar muito forte, aí se recomenda que comece com a mamografia anual a partir dos 35 anos. A doutora Evelyn Marota, membro da equipe médica do Instituto de Oncologia do Vale, explica que existem vários motivos que contribuem para o surgimento do câncer de mama. Os principais motivos estão ligados a fatores hormonais. Seria a menopausa tardia, a menarca precoce, a exposição ao estrógeno prolongada, por exemplo, a primeira gravidez após os 30 anos, ou o uso de pílulas anticoncepcionais com alto grau de estrógeno. Então, tudo isso seria um fator que causaria. Outro fator também que a gente pode considerar é a dieta. A pessoa está acima do peso, não praticar exercício físico, uma dieta muito rica em gordura, tudo isso é um fator de risco relacionado a câncer de mama. O autoexame ajuda, mas não permite identificar tumores muito pequenos. O ideal mesmo é fazer o procedimento e ter o acompanhamento médico periodicamente. O autoexame da mama, a gente sempre utiliza os 3 dedos aqui e a gente utiliza essa parte mais fofa dos dedos, Então, o importante é a gente percorrer toda a mama, deixa eu segurar aqui, a gente percorre toda a mama, buscando achar algum nódulo, ou então, às vezes, a gente acha alguns grãozinhos, é muito comum ter isso na mama da mulher. No estágio inicial, o câncer de mama pode não detectar nenhum sintoma, mas em casos mais avançados apresentam diversas alterações na região da mama. O tratamento depende da fase da doença, das condições do paciente e de características biológicas. Para os estágios iniciais, existe a serectomia, que é a retirada de uma pequena parte da mama. Para um nível intermediário, há a quadrantectomia, retirada de um quadrante da mama. E em situações onde toda a mama já foi tomada, existe a mastectomia. Apesar de um resultado positivo de câncer e das inúmeras dificuldades que enfrentou, Rose é a prova de que é possível dar a volta por cima. Além de trabalhar como técnica de enfermagem, Rose retomou os estudos e se tornou uma motivação para os que estão à sua volta. Uma posição assim, de vitória, de pessoa que tem garra, de acreditar, de ter fé, de saber que mesmo tendo um diagnóstico de uma doença tão grave, ela foi à luta, ela venceu o câncer e ela continua trabalhando e tendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Fica aí o exemplo para os alunos que realmente a gente tem que se superar, a gente tem que acreditar em Deus, porque Ele realmente é quem dá a última palavra, Que bom que ela está aqui com a gente, que a gente possa ajudar, que ela possa se formar e tocar aí muitos e muitos anos ainda da vida dela, se Deus quiser. O que eu quero passar para as pessoas que estão me assistindo é que, assim, viva o dia de hoje, tenha vontade de viver. O repórter setorial continua conversando sobre tratamento e prevenção contra o câncer. Para essa pauta, vamos falar com a nutricionista Fabíola Nejar. Fabíola, uma dieta alimentar totalmente desequilibrada pode favorecer o aparecimento do câncer? Sim, isso a gente já tem bem elucidado nos estudos epidemiológicos. A alimentação errada é um fator de risco, pode ser um fator de risco para algumas doenças crônicas não transmissíveis. Ou melhor, uma alimentação adequada é fator protetor. Por isso, a gente tem divulgado muito sobre os alimentos, aqueles alimentos que contêm fatores nutricionais e os antinutricionais, para que a comunidade, para que a população possa fazer as escolhas mais acertadas. Essa que é a ideia. Realmente, muito bem.
O repórter setorial recebeu aqui nessa edição a nutricionista Fabíola Nejar. Muito obrigado, Fabíola, pela sua contribuição, pelas informações muito importantes aqui para o nosso jornal. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Conter a emissão de carbono na atmosfera. Esse foi o assunto que envolveu 50 mil pessoas em Paris. O advogado e especialista em gestão ambiental Alex Carneiro comenta os possíveis avanços globais dessa reunião. A COP21 acontece em Paris com mais de 150 países. Entre essa representação, pelo menos 117 presidentes ou reis estarão lá fazendo seu compromisso com a redução de emissão de gases na atmosfera. O COP21 está buscando trabalhar algumas questões que tem basicamente 4 pontos. Primeiro, um acordo entre os países para que a redução da emissão de gases possa se estabelecer de forma aceitável, permitindo que até 2030 a temperatura não aumente em mais 2 graus centígrados. O segundo aspecto está ligado às responsabilidades, a partilha de equidade e responsabilidade, buscando ver aqueles que têm mais emissão assumindo mais responsabilidades e aqueles que estão ainda em desenvolvimento, recebendo apoio para isso. O terceiro ponto são as ações que podem ser tomadas efetivamente para que essas emissões possam acontecer. O quarto ponto é o econômico, e talvez o mais significativo e delicado, que está ligado ao financiamento para que esses acordos e ações possam acontecer. O fato é que estarmos discutindo de maneira efetiva, desde a Rio 92 até hoje, ações para que nós já ainda no meados desse século, nós possamos ter a redução de emissão de gases, é essencial. E precisamos também trazer essa discussão para o nosso dia a dia. Precisamos trazer essas ações para o nosso dia a dia. A COP21 acontece em Paris, com nossos representantes mundiais, mas ela também precisa ter resultado no nosso meio. Consciência, ação e educação ambiental é essencial para a sustentabilidade. O repórter setorial continua falando de meio ambiente. Fotógrafo de São José dos Campos conta através de letras e fotografias a história de Amantequir, conhecida como a Serra da Mantiqueira. Camille Dornelles. Na segunda parte da nossa entrevista com o fotógrafo de natureza Ricardo Martins, conhecemos o trabalho de produção que existe antes dos cliques e como foi receber o prêmio Jabuti de melhor livro de fotografia pela obra A Riqueza de um Vale. Hoje, Ricardo vai nos apresentar a sua última obra. E você trouxe seu último livro aí pra gente ver, né? Trouxe, tá aqui comigo. Vamos ver então. Esse aqui é o Amantiqueira, a Serra que Chora. Amantiqueira é o livro falando sobre a Serra da Mantiqueira. É, a Mantiqueira, na verdade, é em Tupi, né? Era como eles chamavam a Serra da Mantiqueira. A portuguesana acabou virando Mantiqueira. Ah, olha aí, que legal. E aqui também tem um textão falando sobre a serra. Tem um texto, né, que abre o livro, que é do Júlio Ottoboni, que escreveu, assim, foi fantástico, né, a escrita dele, que ele fala desde a construção da Serra da Mantiqueira, como que ela surgiu. E como a minha fotografia ela é mais para esse lado artístico, poético, eu queria que o texto também acompanhasse isso. E ele conseguiu fazer de uma forma brilhante. Legal. E essa capa aqui é uma foto incrível da noite. Tem aqui uma penumbra e aí o céu estrelado. Como que faz, que técnica faz para você pegar essa imagem? É uma técnica de longa exposição, né, na verdade. Eu uso um ISO bem sensível, né, mais sensível à luz, e eu consigo captar esse céu. E a capa é o Taioba, que é um dos últimos tropeiros da Mantiqueira. Eu não imaginei que fosse fotografar gente para esse livro, mas eu conheci o Taioba. Aí eu fiquei o dia inteiro com ele. E aí no final ele deu um depoimento, começou a falar do tropeirismo, desse movimento, tal, que estava acabando, na Serra da Mantiqueira. Eu fui sentindo tudo aquilo. Estava na casa dele, eram umas 10h30 mais ou menos da noite. E aí eu vi a silhueta de 2 morros na frente, onde ele guardava os burrinhos dele. Eu falei, a gente consegue chegar até lá, Taioba? Ele falou, a gente consegue. E aí eu tive essa foto na minha cabeça. Ele pegou o burrinho dele, saiu andando ali pela serra ali, ficou bem no topo dela. E aí eu usei essa técnica de longa exposição, né, e o ISO bem sensível. Só que ele tem que ficar parado. Se alguma coisa se mexe,
ela sai borrada, porque é uma foto que dura 30 segundos. Eu falei isso pro Taioba, tudo bem, mas e o burro, né? O burro ficar parado também. E aí, de repente, eu deixei os dois em silêncio, né? O Taioba parou ali, ficou na dele, e de repente o burro entrou naquela energia que estava, os dois pararam, e aí surgiu essa nuvem por trás deles bem na hora e eu bati a foto. E acabou virando capa do Amantiquê. Gente, então também pode fazer parte da natureza. Claro, claro. Muito bom. Nós estamos aqui conversando no Parque da Cidade, em São José dos Campos, que é uma área muito verde, área pública. Aqui em São José, por incrível que pareça, então, Ricardo, tem muita área verde, né? Qual foi o lugar que você fotografou aqui na cidade e quais outras cidades aqui do Vale que você fotografou para o seu segundo livro? Para o segundo livro eu rodei pelo Vale quase que todo, mais o Vale Histórico, né? Então eu fui para Bananal, onde eu achei um lugar fantástico, que são as Fazendas dos Barões do Café, né? É um vale histórico e é conhecido como Vale Esquecido, né? Ele é muito importante, né, na história do Brasil, mas ele é um pouco esquecido. Então, para o segundo livro, Foi a Riqueza de um Vale, foi muito bom poder resgatar e trazer no Riqueza, né? Os Barões do Café, as Fazendas dos Barões do Café é uma coisa fantástica, são museus, né, ali. E eu fotografei e trouxe isso para o livro e as pessoas começaram a conhecer mais esse vale que já não se fala muito dele. E começaram a ir para lá. Então, conheço muita gente que acabou passando ano novo em Bananal, indo, levando os filhos pelas fazendas, que foi uma aula de história para eles. Então, isso foi para mim é muito gratificante, além de fotografar, levar informação para as pessoas. O repórter setorial vai para um breve intervalo e veja. Especialistas recomendam utilizar música para tratamentos de saúde. E ainda, tartarugas marinhas ameaçadas de extinção são acolhidas em projeto ambiental na cidade de Ubatuba. Voltamos já. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.